Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. José Luís Carneiro foi ao Congresso do PS e saiu de lá como entrou, vivo. Mostramos que o Partido Socialista está vivo e está muito ativo, aberto à sociedade, capaz de escutar, capaz de refletir e de apresentar soluções com sentido do futuro. O que ouvimos das pessoas foi inequívoco. Querem estabilidade sem imobilismo, responsabilidade sem resignação e mudança com segurança e com credibilidade. E é essa a resposta que o Partido Socialista assume com toda a responsabilidade. Não se esperava que nesta sua ida às boxes, para usar a feliz expressão do diretor do Público, David Pontes, sobre o 25º Congresso do Partido Socialista, José Luís Carneiro fosse atropelado, apesar de nas últimas semanas terem aparecido sinais ténues de contestação à sua liderança. Como não se esperava que o secretário-geral do Partido Socialista saísse de Viseu embalado numa vaga de entusiasmo irreprimível, próprio de um partido crente nas suas conquistas ao virar da esquina. Não admira por isso que no discurso de encerramento do Congresso, José Luís Carneiro apostasse em declarar o Partido Socialista não como uma personagem à procura de um ator, mas antes como um ator que sabe bem como interpretar as suas personagens clássicas, as do reformismo, da modernidade, da inclusão ou do futuro. Mas se esse discurso era o que se esperava de um líder no final de uma festa partidária, houve perguntas que continuaram sem resposta. A principal, como vai agir o Partido Socialista perante a continuada fórmula de governo que tem por base a crença que, em matéria de negociação política para viabilizar diplomas na Assembleia, o PS e o Chega valem pelos votos, apenas, não pelos programas. Quer dizer, se alguém esperava uma posição diferente da ambiguidade tradicional, enganou-se. O que nos leva para uma série de perguntas que o Partido Socialista continua, de alguma forma, sem responder de forma cabal. Ouçamos o deputado Miguel Costa Matos. Camaradas, desta vez é diferente. E não é só diferente porque tivemos uma derrota exigente, mas porque o país mudou e mudou muito mais rápido do que nós. E quando o mundo muda, não basta fazermos mais do mesmo. É preciso refletir, ouvir e agir. Este é um momento raro. Nós não temos eleições no nosso horizonte. Nós estamos unidos em torno do nosso líder. E é por isso mesmo que este é o momento certo para fazermos aquilo que é difícil para um partido. Pensar a sério. Pensar sobre si próprio. O PS, diz o deputado que liderou a Juventude Socialista, precisa de coragem para refletir. O que quer dizer, reclama a predisposição de um partido que se diz reformista para discutir e admitir a sua própria reforma. A hesitação sobre a forma de lidar com o governo ou as propostas da moção do José Luís Carneiro sobre a regionalização ou as que apresentou para a economia, em especial o Simplex com recurso à inteligência artificial, são um ponto de partida para essa reflexão. Muito para lá do que se lê e se vê nos noticiários, um congresso partidário é sempre um momento em que se pode perceber melhor o que está nas entrelinhas das votações e dos congressos. É no local que se percebem esses sinais. Por isso, vamos ter neste episódio David Santiago, editor de política do Público, que acompanhou o 25º Congresso do Partido Socialista em Viseu, do princípio até ao fim. Este é o P24, o seu dia começa aqui. David Santiago, em primeiro lugar, obrigado por vires ao P24. Como foi o ambiente geral deste congresso? Sentiu-se um partido com energia e determinação para encarar a sua posição na oposição durante um tempo indeterminado? Ou, pelo contrário, na tua percepção, naquilo que tu viste, ouviste e sentiste, vimos um partido ainda razoavelmente desorientado e ainda também a lamber as feridas das últimas derrotas eleitorais? Olá, obrigado pelo convite, Manel. É assim, eu acho que no fundo é uma miscelânea das duas coisas, porque por um lado, o que nós vemos é aquilo que é o discurso, seja de José Luís Carneiro, seja de outros intervenientes importantes, desde logo o presidente do partido, Carlos César, mas também outras figuras e até aquelas que pensam mais a política, como por exemplo Francisco Assis, com tons diferentes, e por outro lado aquilo que é também o próprio partido em si. Ou seja, nós assistimos pelas próprias regras que foram definidas para este congresso teria menos gente, menos delegados. E, portanto, será normal que, comparando com outros congressos, haja menor mobilização, porque as regras mesmo foram alteradas para isso mesmo. Menos festa. Menos gente, menos delegados. Mas também não se verificou entusiasmo. A sala estava permanentemente vazia. Algumas das intervenções no sábado, aquelas mais esperadas, estava a sala com
praticamente 50 pessoas em alguns momentos, por exemplo, na intervenção de Francisco Assis, muito pouca mobilização. Isso nos corredores vai-se atribuindo à própria liderança de José Luís Carneiro, à fase difícil que o partido atravessa, mas também é obviamente à derrota que sofreu há menos de um ano nas legislativas, e portanto eu acho que há todo esse espectro estava aqui bastante presente. Houve sempre uma nuvem negra. Agora, por outro lado, aquilo que nós vemos é no discurso de José Luís Carneiro, neste discurso em particular de encerramento, há um tentar de olhar para a frente para reabilitar o partido. Houve algumas queixas de falta de reflexão, houve militantes que se queixaram por não ter havido a reflexão depois das últimas legislativas. Não sei se essa reflexão vai ser feita agora, mas há esse esforço de José Luís Carneiro tentar olhar para a frente e reabilitar o partido. Eu imagino que depois possamos falar com maior pormenor sobre isso. Claro, claro que sim, mas de qualquer forma, em momentos anteriores ao Congresso, aquilo sentiu-se, ou pelo menos pressentiu-se, ou admitiu-se como uma possibilidade da existência de um movimento, ainda que inorgânico, de contestação a José Luís Carneiro. Depois apareceu até uma lista a concorrer aos 3 órgãos do Partido Socialista que acabou por não ser aceite. O José Luís Carneiro pode sair de Viseu com a sensação de que tem o partido unido à volta do seu líder, ou seja, à sua volta. É difícil dizer. Há uma moção com algumas personalidades com algum peso no partido, cujo primeiro subscritor é um ainda jovem, mas um deputado, já com alguma experiência, que é Miguel Costa Matos, e que de facto havia essa moção que pedia no fundo que o José Luís Carneiro saísse de cima do muro do ninho. Ou seja, que clarificasse, que definisse em concreto que tipo de oposição quer fazer. Se mais propositiva, se mais combativa, se mais de marcação do governo, mas depois na prática não se consubstanciou. Ainda hoje, na defesa da sua moção, Miguel Costa Matos tem uma abordagem bastante de apoio a José Luís Carneiro e sem críticas concretas. E, portanto, nesse sentido, eu acho que temos aqui, de facto, um partido neste momento unido. Nós temos que perceber que as próximas legislativas, se não houver eleições antecipadas, serão em 2029. E em 2028 há novas eleições internas no PS e, portanto, há quem encare, de facto, José Luís Carneiro como um líder de transição. Eu acho é que, e houve notícias nos últimos dias, seja do Expresso, seja nós também no Público escrevemos, que havia aqui, entre o Governo e o PS, aqui, ou seja, o PS a admitir romper com os canais de diálogo com o Governo, e depois também o Governo dizer que queria manter os canais de diálogo com todos, incluindo o Chega. Isto tudo a propósito dos juízes do Tribunal Constitucional, da indicação. E esse foi um dos temas mais marcantes deste Congresso, seja no sábado por ter sido abordado por muita gente, seja hoje porque ficou ausente por completo do discurso de José Luís Carneiro. Ou seja, não se percebe se de facto, no dia 16 de abril, quando se der a votação para os órgãos externos, se o PS não indicar nenhum juiz para o TC, se de facto José Luís Carneiro rompe ou não com o governo. Aquilo que nós tivemos foi no sábado o presidente Carlos César a pedir, no fundo a pôr travão ao discurso mais com uma posição de maior força, se quisermos, de José Luís Carneiro, no fundo a exigir que o governo se definisse também e dissesse com quem é que quer negociar, que no fundo quase que definisse um parceiro preferencial. E nós sabemos que o governo tem dito que não, que vai continuar a negociar com todos, e nós vimos logo no dia a seguir, no sábado de manhã, Carlos César a pôr algum travão, água na fervura, a dizer não, nós temos que continuar com esta abordagem mais responsável. E Francisco Assis disse também o mesmo. Há aqui uma questão que me parece ser importante, que é precisamente esses dois momentos que tu assinalas, portanto, de alguma divergência, digamos assim, ou pelo menos no tom, uma certa divergência entre o discurso inaugural de José Luís Carneiro e depois o discurso do presidente do partido, Carlos César. Porque, enfim, e é uma pergunta que eu te coloco, tu no primeiro dia ficas com a sensação de que do Congresso ia sair uma posição do Partido Socialista mais assertivo, mais combativo, menos dialogante com o governo. Mas, portanto, essa primeira impressão fica imediatamente dissolvida umas horas depois. Intervenção de Carlos César, que tem muito peso no partido, desde logo sendo presidente, mas também lá está neste discurso final de encerramento de José Luís Carneiro, em que não só essa questão fica ausente, como há aqui uma tentativa, no fundo, de afirmar, e ele diz que vamos ser um partido de oposição, mas de oposição responsável. Seremos firmes, mas responsáveis. Não queremos instabilidade política, mas não ficaremos em silêncio perante os erros do governo. Isto, no fundo, é mais a ideia, se calhar, de vocalizar as discordâncias, mas nunca numa lógica de romper, como chegou a ser noticiado. Sim, não é uma posição estratégica. Exatamente, e portanto é no fundo manter, digamos que é manter a lógica do que temos visto até agora,
Mas o que vemos de diferente, e essa é que é a substância, na minha opinião, deste discurso de José Luís Carneiro neste domingo, é o facto de propor medidas e de tentar olhar para a governação, em particular em 3 áreas que dizem respeito às pessoas: a habitação, salários, empresas, no fundo apoios também às empresas para que possam criar, ou melhor, aumentar os salários e tenham benefícios fiscais por aumentarem salários, e depois na justiça. Na justiça não disse nada de concreto, mas disse que já no próximo mês de maio anunciará aqui a intenção de um pacto, se quisermos, para a justiça, algo que já tinha sido sinalizado no início da governação de Montenegro, ainda com Pedro Nuno Santos, mas que nunca avançou, até porque houve umas legislativas depois pelo meio. Mas eu diria que, de facto, há essa tal posição de força inicial. Depois, no sábado, temos Carlos César e Francisco Assis, inclusive a apelar também aos sociais-democratas que não estão contentes com esta abordagem de Montenegro, que no fundo também, de alguma forma, se oponham a esta posição do governo e que no fundo deem valor, digamos assim, ao arco constitucional, que privilegiem o arco constitucional, ou seja, quando digo arco constitucional, dos 2 partidos, em particular o PS e o PSD, que ajudaram a construir a democracia e no fundo também que mais determinantes foram para a Constituição que hoje temos. Depois, no final disto tudo, se quisermos, o que vemos é um discurso de José Luís Carneiro que passa ao lado daquilo que pode ser mais polémico e, portanto, por isso é que fica aqui essa questão em stand-by. Há aqui uma parte que fica em stand-by até pelo menos o próximo dia 16, portanto vamos estar aqui provavelmente 2 semanas aqui num limbo, mas o que vemos em concreto é talvez José Luís Carneiro, e foi isso que eu senti, numa aproximação a muito do que foram os discursos de algumas críticas que foi ouvindo, mas em particular de Carlos César, ou seja, esta ideia de que o PS, enquanto partido responsável, não pode de forma alguma alienar-se de uma oposição construtiva e cooperante, se quisermos, com o governo. Cooperante no sentido de nunca desistir de trabalhar com o governo e afastar esse tal rompimento que chegou a ser sinalizado numa manchete do Expresso e que o governo encarou como uma chantagem, tal como nós no Público noticiamos. Portanto, depreende-se destas tuas palavras que não foi possível verificar, não se verificou neste Congresso a presença, portanto, das alas mais demarcadas do Partido Socialista, em especial os chamados costistas. Portanto, estas tendências, estas correntes de fundo não se mostraram de uma forma visível e organizada. Sim, Pedro Nunistas praticamente nenhum falou, houve apenas um próximo de Pedro Nuno que elogiou o percurso de Pedro Nuno, mas nós vimos que as pessoas, as figuras do partido que em algum momento se vão demarcando, como Fernando Medina, que não esteve presente, Vieira da Silva, que acabou por também não ter nenhuma intervenção de força, o próprio Miguel Costa Matos, que também foi muito cuidadoso na forma como assumiu a sua moção de divergência, que apresentou a sua moção setorial, depois não consubstanciou isso num discurso de força contra a liderança de José Luís Carneiro e, portanto, o que assistimos aqui é um partido unido, garantidamente, neste momento. É uma espécie de união até ver, de unidade até ver. Veremos se de facto, acho que aqui, dá-se aqui também, por um lado, neste momento ninguém mais quer avançar, obviamente, até porque é sempre difícil fazer estas travessias no deserto, que Carneiro assumiu e, portanto, Carneiro ganhou também essa posição de agora é ele que tem digamos assim, o direito adquirido de tentar construir uma alternativa. Veremos se até 2028 isso, com uma ou outra fonte com quem fui também falando nos bastidores deste Congresso, que foi só vindo isso, que é, vamos agora ver, até 2028, se consegue de facto constituir uma alternativa forte e credível. Portanto, ganhou tempo. Ganhou tempo, José Luís é Carneiro essa a ganhou expressão, tempo. acho que sim, ganhou tempo e agora veremos se consegue consubstanciar esse tempo que ganhou com medidas concretas, que sejam bem recebidas, bem acolhidas pela população e pelos jovens em particular, Sim, porque ele se dirige muito a esta faixa da população. Uma última pergunta, David Santiago, para além de um certo destaque, até porque foi autor de uma moção de Miguel Costa Matos, houve mais alguém que neste Congresso se tenha de alguma forma destacado? Tu sublinharias o discurso ou, enfim, a posição de alguém? Eu acho que nós tivemos discursos com algum peso de Santos Silva, também muito na linha de que o Partido Socialista não pode nunca alienar-se da governação e de uma posição responsável enquanto principal partido da oposição, embora não seja o maior partido da oposição, mas principal no sentido de ser propositivo, de fazer oposição pela positiva.
Mas o discurso que eu relevo, a intervenção que eu mais relevo de todo o Congresso é de Francisco Assis. Eu acho que é muito interessante, é alguém que pensa, concordemos ou não com as posições dele, mas tem um pensamento político-ideológico muito sólido e alguém que no fundo vem dizer que de facto vem dizer de fazer aqui um alerta, tanto a Carneiro, mas sobretudo a Montenegro, com esse apelo aos sociais-democratas que olhem para a história e que vejam e tenham o cuidado de perceber que há um perigo em cima da mesa, isto na ótica socialista, de haver um desequilíbrio favorável a uma lógica conservadora, porventura até ultraconservadora, havendo um precedente do Chega, que há um partido que não concorda, que quer adulterar a atual Constituição. Portanto, a possibilidade do Chega poder não só indicar agora um juiz, mas abrir um precedente para no futuro voltar a fazê-lo se continuar a ganhar, se mantiver a expressão eleitoral que tem agora, ou se até a alargar. Eu acho que esse discurso é muito interessante porque é um discurso que, no fundo, eu acho que é muito interessante porque não é normal nestes momentos. Há críticas. Corresponsabiliza de alguma forma o PSD, portanto, no cenário político que nós vamos viver É nos uma próximos corresponsabilização e um apelo ao diálogo de Carneiro e Montenegro. Veremos se estes dois intervenientes estarão ou não disponíveis para, de facto, promover esse diálogo muito em linha daquilo que tem pedido também António José Seguro. E nós sabemos como Assis tem um pensamento muito próximo do novo Presidente da República. Muito bem, cá estaremos para acompanhar esse eventual diálogo ou a sua inexistência. David Santiago, muito obrigado por teres vindo ao P24. Bom regresso de Viseu, foi um prazer ter-te aqui connosco. Até breve. Obrigado, foi um gosto. Um abraço, Manel. Para o comum dos mortais, o som das máquinas da Fórmula 1 não produz as descargas de adrenalina que produz nos amantes das corridas de carros. Mas o som deste carro tem uma particularidade extraordinária que vale a pena atender. É produzido pelo pé do piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, que venceu o Grande Prémio do Japão e tornou-se, aos 19 anos, no mais jovem líder de sempre na história da Fórmula 1, graças à sua segunda vitória consecutiva. É isso mesmo, estamos provavelmente a reviver as temporadas de espanto dos primórdios de Ayrton Senna, um piloto jovem que surpreendeu o mundo. Com uma grande diferença, porém. Senna ganhou a sua primeira corrida na Fórmula 1 no Estoril, em 1985, quando tinha 25 anos. Antonelli ganhou com 19 e é o atual líder do campeonato. Um menino prodígio, sem dúvida alguma. O P24 regressa amanhã. Obrigado por nos ouvir. Tenha um excelente início de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.